Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos mais uma vez ao canal Surfista Cripto, o canal que vos traz as novidades sobre Bitcoin e o ecossistema das criptomoedas em geral. É verdade, estamos de volta, já estava com saudades vossas. Hoje no canal trago uma reportagem muito interessante sobre a teoria das três gerações. É uma teoria que retrata o Bitcoin como uma revolução tecno-socioeconómica que a humanidade está a assistir. Muito interessante essa reportagem, não saiam daí. A expectativa do povo norte-americano continua alta para o futuro das criptomoedas e especialmente para o Bitcoin, e a descrença também no sistema financeiro atual, e a febre dos ordinals continua. Isso e como sempre alguns gráficos de análise técnica que poderão indicar que o bull run já começou. Mas primeiro vamos ao índice do medo e da ganância, que se mantém no 53 em zona neutra depois das perdas dos últimos dias do Bitcoin para a casa dos 23 mil dólares. Bitcoin negociado 23.431 dólares, com o Ethereum precificado a 1.635 dólares, com um Polygon na nona posição, negociado à hora da gravação do vídeo a 1.23 dólares. É verdade. Eu trago aqui uma reportagem bastante interessante. Esta reportagem é do autor do livro O Manifesto Uncomunista, ou em inglês The Uncommunist Manifest, e ele surge com a teoria das três gerações e como o Bitcoin vai chegar à adoção massiva em 60 anos. Eu sei que há muita gente por aí, principalmente os bitcoiners, que acreditam que essa adoção vai ser mais rápida. Eu não vou passar a fundo esta reportagem, mas eu aconselho-vos a ler. Ela foi publicada aqui na Zero Hedge e o autor define o Bitcoin como uma revolução tecno-socioeconómica, uma transformação. Ele inclusive diz que esta primeira geração de Bitcoiners vai durar 20 anos. Já passaram 15 anos desde que o Bitcoin foi criado, desde 2009. Esta primeira geração acabará em 2029. Inclusive, ele afirma que os primeiros Bitcoiners serão lembrados como um marco na história que vai mudar o paradigma socioeconómico total de toda a população mundial. No entanto, ele vê aqui com uma visão que vamos ter muitas adversidades pela frente, que os velhos agentes financeiros do passado vão dar luta e que não vai ser uma transição nada fácil. Mas ele depois faz a passagem aqui por uma segunda geração e por uma terceira geração, ou seja, pelos nossos filhos e pelos filhos dos nossos filhos que já nasceram num mundo em que o dinheiro digital é completamente normal. Ele inclusive diz aqui que a velha guarda tem que morrer para que novos paradigmas possam liderar a adoção de qualquer transformação. Ele inclusive no final faz aqui um parágrafo bastante interessante, afirmando que o Bitcoin será um fenómeno multigeracional, ou seja, é muito maior que o Google, que a Apple, que o Facebook, que o Twitter, que um smartphone, que o PayPal, que a Visa, que ações, que commodities. Portanto, é muito maior que isso tudo, todas essas modas combinadas, e que é muito mais que uma tecnologia. Portanto, é uma mudança de um paradigma em que estamos completamente submersos até ao pescoço, que é o sistema financeiro em que sempre vivemos, e por isso que não será uma mudança ou uma transição rápida e fácil. E passando agora para as notícias, a maioria dos americanos está otimista com o Bitcoin e com as cripto, frustrados com o sistema monetário atual. Portanto, este estudo examinou a percepção do sistema financeiro global e como os adultos americanos e os investidores em criptomoedas veem o futuro do mercado. Inclusive, a conclusão a que este estudo chega é que a maior parte dos americanos acredita que o sistema financeiro está podre, que precisa de ser atualizado e que há um otimismo geral em relação à detenção de Bitcoin à medida que avançamos para o futuro. 80% dos americanos interrogados neste estudo dizem que o sistema financeiro global favorece injustamente interesses poderosos. Além disso, 67% disseram que o sistema financeiro precisa de uma grande reforma. Curiosamente, ou não, os americanos mais jovens são os mais propícios para a adoção cripto e veem o Bitcoin como um ativo valioso para o futuro. E a SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, e principalmente o seu presidente, Gary Gensler, continuam a atacar o mundo cripto, alegando que, excepto o Bitcoin, todas as criptomoedas são valores mobiliários. Numa entrevista recente para o New York Mag, Gary Gensler afirma que todos os títulos, para além do Bitcoin, são valores mobiliários. Ou seja, só o Bitcoin é classificado por Gary Gensler como uma commodity digital. Todos os outros ativos estarão assim debaixo da alçada da SEC. Eu lamento informar-vos, mas eu aos pouquinhos vou acreditando mais, ou vou concordando mais aqui com o Gary Gensler. Cada vez mais começa a achar que o único projeto fiável é o Bitcoin. Eu tenho algumas outras altcoins, mas cada vez eu acredito mais no Bitcoin em relação aos outros projetos, que é realmente descentralizado, realmente justo, que não está ao serviço de empresas ou fundações, sem initial coin offers. Lamento para quem me vê e acredita muito nas altcoins. Eu inclusive ainda tenho algumas altcoins, mas cada vez acredito mais
que o Bitcoin é o ativo mais sólido no mundo cripto. Nenhum dos outros projetos que estão no top 10, seja o Ethereum, seja a Polygon, seja... enfim, nenhum, tem por trás um criador que teve o altruísmo suficiente de desaparecer do mapa e deixar completamente o projeto ao serviço do mundo. Portanto, vamos ver como é que isto se vai desenrolar. Provavelmente muitas altcoins vão dar ganhos extraordinários no próximo bull market. Eu não digo que não acontecerá, mas eu acredito realmente no poder desta transformação socioeconómica que nós estamos a absorver e que estamos a observar. E acredito que o Bitcoin é a arma mais poderosa que temos para que essa revolução aconteça, para que todos os dogmas e todo este mundo em que estamos submersos desde que existimos, do sistema financeiro, seja abanado e haja uma mudança na dinâmica financeira do mundo, do planeta. Acho que o Bitcoin é a melhor arma para que isso aconteça. E a febre dos Ordinals continua. Agora a Yuga Labs, a criadora do Bored Ape Yachts Club, revela o primeiro projeto NFT no Bitcoin. Ou seja, a Yuga Labs lançará o seu primeiro projeto Bitcoin NFT no final desta semana, anunciou a empresa na segunda-feira. A coleção 12-Fold consistirá em 300 peças de arte de edição limitada, cada uma inscrita na blockchain do Bitcoin. Portanto, este é um dos maiores lançamentos feitos via Ordinals, uma forma recém-lançada de enviar obras de arte e mídia para Bitcoin. Vamos também acompanhar se será isto uma febre passageira ou será que os Ordinals vieram mesmo para ficar. E o Ethereum, que está pronto a observar a atualização Xangai, que vai permitir aos stakers destravar os Ethereums que têm bloqueados na rede a validar transações, faz agora com que a Lido registre um novo recorde de staking diário de Ethereum. A Lido é uma plataforma de staking líquido. Se quisermos fazer staking de Ethereum, temos de ter 32 moedas de Ether e só assim conseguimos fazer esse staking sem precisar de uma pool de liquidez ou de nos juntar a uma pool. A Lido faz exatamente isso. Pessoal que só tem um Ethereum, meio Ethereum, 0.1 Ethereum, pode alocar esses Ethers à rede, dando uma pequena porcentagem dos lucros a esta pool de liquidez. Inclusive, esta Lido cria o ST Ether, o Staked Ether, portanto, vocês podem negociar esse ST Ether caso queiram levantar as moedas que têm travadas. E agora, com a nova atualização Xangai prestes a ocorrer em abril, há um novo recorde de Ethers na Lido. Isto provavelmente porque os investidores começam a ficar com mais segurança em travar os seus Ethers na rede, visto que os podem destravar quando entenderem. E a rede Solana enfrenta problemas técnicos novamente. Portanto, Solana anda sempre nisto e parou inesperadamente de processar quase todas as transações. Como consequência, a taxa de transferências caiu quase 99% em pouco tempo. Solana com muitos percalços pelo caminho, seja pela alocação de tokens que a FTX tinha, Solana que é uma rede com constantes bugs e que cai recorrentemente. Portanto, é o que eu digo, cada vez acho mais que o Bitcoin é o projeto mais sólido, mais descentralizado e que mais garantias oferece para uma independência financeira no futuro. E passando para os gráficos de análise técnica, vemos os mesmos sinais a ocorrerem que ocorreram nos ciclos passados. Eu trago-vos o CMO e o OBV, o Unbalanced Volume, e o que esses dois indicadores fizeram antes de avançarmos para o novo bull market. No ciclo de 2015, temos o OBV a fazer uma máxima histórica e depois vemos uma correção e uma mínima. E vemos o CMO a quebrar a tendência de baixa. Quando esses dois indicadores aconteceram, foi o início do novo bull run. Exatamente o mesmo no seguinte ciclo, em 2018 e 2019, tivemos uma máxima histórica no OBV, uma correção significativa, uma tendência de baixa no CMO e uma quebra dessa tendência de baixa. E foi o sinal para a partida para novas máximas. E acabamos de ver os mesmos sinais a repetirem. No OBV, que foi em 2021 na máxima histórica, tivemos uma mínima, ou seja, uma correção acentuada no OBV e o CMO quebra a tendência de baixa. Portanto, será que desta vez vai ser diferente e não vai querer indicar o início de um bull run como indicou anteriormente? E com esta queda do Bitcoin nos últimos dias, parece que houve muito pânico nos mercados e que muita gente volta a reafirmar, principalmente os ursos, que vamos voltar aos 14 mil dólares, aos 15 mil e que o Bitcoin vai perder o seu valor, mas a verdade é que os ciclos se mantêm intactos, ou seja, há um retestar da tendência de baixa e depois quando recuperamos a média móvel das 200 semanas com o RSI acima de 50, foi o início do novo bull market. No crash do Covid foi exatamente a mesma coisa, perdemos a média móvel das 200 semanas, recuperamos a média móvel, o RSI passou para cima de 50 e avançamos para novas máximas históricas. Com a queda da FTX em novembro de 2022, perdemos a média móvel das 200 semanas, recuperámos
testámos-la em janeiro, retestámos a tendência de baixa, o RSI acabou de passar para cima de 50 e vamos ver se este padrão não vai indicar o início do novo mercado de alta, tal como indicou anteriormente. E neste gráfico mais macro, que mostra os dois últimos ciclos, isto são velas mensais, velas Aikanashi, portanto as velas japonesas, e as Aikanashi Candles têm aqui uma fórmula para exprimirem o seu corpo real, ou seja, não é só o valor do mês, tem a ver com o fechamento do mês anterior, com a abertura do mês. Enfim, é uma fórmula que depois podem pesquisar sobre ela. E reparem, sempre que há uma mudança na cor das velas Aikanashi, normalmente é o início ou de um bull market ou de um bear market. E começamos a ver finalmente duas velas Aikanashi verdes, o que pode ser um sinal muito positivo para os próximos meses. Meus caros, tal como a reportagem que eu trouxe no início, que eu aconselho novamente toda a gente a dar um olho, a reportagem sobre a teoria das 3 gerações, este meme ilustra exatamente isso. Que a moeda fiat, tal como a conhecemos, tal como os nossos pais, os nossos avós a conheceram, provavelmente terá os seus dias contados. E nós estamos a assistir realmente a uma revolução e seremos provavelmente lembrados nos livros de história como a geração que tornou isso possível. Portanto, se vocês já têm Bitcoin, se compram Bitcoin, vocês fazem parte desta primeira geração de early adopters e provavelmente estarão a fazer história. Meus caros, foi o vídeo de hoje. Já sabem, se gostam do conteúdo do canal, ativem o sininho, subscrevam o canal, que é por vocês e pela adoção que nós estamos cá todos os dias. Vemo-nos no próximo episódio e fui!